O assunto de hoje é juros simples, né? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos que envolvem um cálculo de juros simples e o que a gente precisa saber, né? Ter uma noção do que se trata, né? Então, já separei aqui, né? Os itens principais que envolvem um cálculo de juros simples. Então, a gente tem aqui o capital, também pode ser chamado de principal, né? A gente denomina pela letra C. O juros simples, né? Então, assim, o capital e o juros simples são valores em reais, tá? Então, a gente denomina aqui o juros simples pela letra J. O montante, geralmente, é o que a gente vai ter ao final da aplicação, é a soma do capital, que é o principal, com juros simples. O I é a taxa de juros, que geralmente é calculada em porcentagem, né? Então, a gente tem que ter noção da porcentagem que deriva de uma divisão por 100. Então, ela é comparada por uma parte do todo, comparando o 100 como um todo, né? É usada a letra I, né, como taxa de juros e não o T, para não confundir com o T de tempo, tá? Então, o tempo dessa aplicação a gente chama de T. E o I, ele deriva de uma sigla em inglês, né, de taxa de juros. Então, nós temos aqui, ó, as fórmulas que a gente pode estar usando para calcular o juros simples, né? Então, os juros a gente pode fazer assim, com a divisão por 100 ou simplesmente capital vezes taxa vezes tempo, só que a gente não pode esquecer que daí essa taxa ela é uma porcentagem, a gente tem que realizar uma divisão por 100, tá? Então, a gente vai desenvolver uns exercícios aqui, uns exemplos, aplicando essas duas equações. Eu acho mais prática essa, mas tanto faz. Aqui só não pode esquecer de antes dividir a taxa por 100, tá? Logo, a gente vai ver essa aplicação. E o montante, né? O montante é o que a gente tem ao final da aplicação. Então, é sempre o capital mais o juro gerado desse capital. Então, vamos lá. A gente tem um exemplo aqui, né? Um exemplo diz, temos uma dívida de R$1.000 que deve ser paga com juros de 8% ao mês, pelo regime de juros simples e devemos pagá-la em 2 meses. Os juros que pagarei serão de quantos reais? E qual será o montante desta dívida? Então, o que primeiramente a gente tem que fazer aqui? Separar os dados que nós temos, né? Então, quem é o nosso capital nesse exercício? Nosso capital, R$1.000, né? É o valor principal. A taxa de juros? A taxa de juros, 8% ao mês, tá? E o que mais que nós temos aqui? Nós temos o tempo. O tempo são de 2 meses, tá? Então, a primeira pergunta é, os juros que pagarei serão de quantos reais? Então, pra gente calcular os juros, o que nós vamos ter que ter? Capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. O capital é R$1.000, né? A taxa é de 8% e o tempo são de 2 meses. Então, reparem que eu não dividi o 8 aqui por 100 porque eu estou usando essa primeira fórmula aqui, que a gente já tem aqui o por 100, tá? Ó, por 100. Então, multiplicando 1.000 vezes 8 vezes 2, nós vamos ter 16.000 por 100. Então, uma divisãozinha por 100, a gente encontra aqui que o valor dos juros os juros serão de R$160. Só que o nosso exercício, ele também pergunta, né, sobre o montante. E qual será o montante desta dívida? Então, o que nós vimos aqui? Que o montante é sempre o valor principal mais o juro gerado, né? Então, montante, capital mais juros. Então, qual é o nosso capital inicial que a gente aplicou aí, né, na dívida? R$1.000 mais R$160 de juros. Então, a gente tem um total de R$1.060. Este é o montante.